Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Roger Medeiros e eu estou aqui neste canal que foi criado pensando em você, para te abençoar, te ajudar, tá bom? Eu já começo desafiando você a, se inscrever aqui no canal, tá bom? Clicar no sininho para você receber sempre notificações, sempre que eu postar um vídeo novo, ok? E que você possa também curtir e compartilhar. Compartilhe com todos os seus amigos esse canal. Traga para cá porque ele tem muito conteúdo para ajudar você, tá certo? Estou aqui para desbloquear você, destravar você, para que você viva o melhor que Deus preparou para você, que Deus sonhou para você, ok? Tá bom? Vamos lá? Hoje eu tenho uma palavra que eu quero ajudar você, eu quero alinhar você, não é? Para que você possa, na verdade, ter um comportamento melhor. Mediante aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está passando. Eu não sei quanto tempo você está enfrentando aí esses problemas, essas situações na sua vida. Uma coisa eu sei, tem solução. Você pode sim sair disso, você pode sim mudar esta situação e eu estou aqui para dar uma ajuda a você. Então fica comigo até o final, não vou me delongar muito, tá certo? Mas eu quero deixar para você aqui pelo menos 6 atitudes. 6, eu volto a repetir. 6 atitudes que podem ajustar você no percurso da sua vida, na caminhada da sua vida, tá bom? Então fica comigo aí, você não pode perder. Olha, a quinta e a sexta são importantíssimas. Importantíssimas. Então fica ligadinho aí, se você tiver um papel e uma caneta para anotar, será muito bom para você, ok? Agora, eu aprendo algo com a palavra de Deus que ela é importante. Isaías capítulo de número 1, verso 19, vai dizer o seguinte: se você me ouvir e me obedecer, vocês vão comer o melhor desta terra. Outra tradução vai dizer o seguinte: se você quiser e obedecer, você comerá o melhor desta terra. Ou seja, eu aprendo o seguinte, que aquilo que eu tenho conhecimento, ou aquilo que eu passo a ter o conhecimento de causa e coloco em prática, porque obedecer é colocar em prática, e coloco em prática na minha vida, eu vou colher. As coisas vão acontecer. Então, o que eu vou te passar aqui hoje é um caminho que não vai adiantar de nada se você apenas ouvir e não obedecer. Então, o desafio para você aqui hoje é ouvir, conhecer essas 6 atitudes que eu quero deixar com você aqui, tá? E colocar em prática. Se você fizer isso, eu te garanto que a tua vida vai dar uma volta, tá? Você vai mudar completamente a situação que você está inserido, tá bom? Vamos lá, eu quero compartilhar com você aqui estes 6 princípios, ou essas 6 atitudes que podem realmente fazer a diferença na sua vida e te levar a vencer, a romper, tá bom? Se você não quer vencer, se você não quer mudar a história da tua vida, se você não quer dar um rumo novo à sua vida, talvez esse vídeo não seja para você, mas eu convido que você continue aqui e permaneça, porque alguma coisa você vai aproveitar de útil nesse vídeo, tá bom? Vamos lá? A primeira coisa, seja, a primeira atitude que você precisa ter é a maneira diferente de ver as coisas. Que é isso? Passe a olhar esta situação que te aflige por um outro prisma, por um outro lado. Às vezes, ser capaz de ver as coisas a partir de um outro ponto de vista melhora a nossa capacidade de lidar com as dificuldades. Já parou para pensar nisso? Quando você começa a olhar as coisas de um outro lado ou por um outro lado, você começa a ver tudo diferente. Possibilidades novas, possibilidades diferentes. Eu gosto muito da história de Davi e Golias. Capítulo 17 de 1 Samuel, você encontra essa história lá inserida. Davi contra Golias. É muito conhecido isso. Essa foi a primeira história que eu ouvi na escola dominical, não é? Quando criança. A primeira história que eu ouvi foi a história de Davi e Golias. Ela ficou marcada aqui, gravada. Porque foi um embate épico, né? Foi algo maravilhoso, onde nós conseguimos ver a intervenção de Deus na vida de um jovem. Mas por aí, o que aconteceu na vida deste jovem
para que ele pudesse vencer esta batalha. Foi isso. Enquanto todo Israel via em Golias um grande e insolucionável problema, a ponto de gerar medo em todo Israel, Davi não. Davi viu por um outro lado, ou seja, Davi não viu o gigante como um problema. Davi viu o gigante como uma oportunidade. Então, olhe por um outro lado esta situação que você está vivendo. Talvez não seja um problema para acabar com você, mas simplesmente seja algo que venha como uma oportunidade de você viver coisas maiores, tá? Porque se você ultrapassar este problema, se você vencer esta situação, com toda certeza, você irá para um outro nível, tá bom? Então, esta primeira atitude que você precisa ter para viver melhor, para enfrentar de forma melhor, tá? Mais preparada esta situação que você esteja vivendo e enfrentando, procure olhar as coisas por um outro lado, tá? Procura ver de maneira diferente as coisas que você está enfrentando. O segundo princípio aqui, a segunda atitude que eu encontro, que eu vejo e posso passar para você, que será muito importante para a sua vida, é você ter confiança. E confiança é algo que nos impulsiona, tá? Mas eu aprendo também que a confiança, ela existe nas nossas vidas quando nós temos conhecimento de causa, tá? Quando você domina com propriedade a área que você está atuando, tá? Eu posso falar aqui, não é, de Davi ainda, continuar na história de Davi. Por todas estas atitudes eu posso continuar aqui na história de Davi. Então eu vejo o seguinte, eu posso entender que Davi confiava em Deus. Qual é o motivo de Davi confiar tanto em Deus a ponto de sair, ele sendo um jovem franzino, tá? Belo de aparência, ruivo, mas um garoto ainda? O que leva esse garoto a enfrentar um desafio tão grande como foi o desafio de Golias? Simplesmente a confiança em Deus. E o que levou Davi a confiar tanto em Deus? Quando Davi, ele conhecia a Deus. O fato de Davi conhecer a Deus a ponto de poder, em meio ao pasto, em meio ali às ovelhas que ele cuidava do seu pai, se relacionar, tirar tempo para se relacionar com Deus, fez com que Davi o conhecesse. E Davi tinha a convicção que em todo tempo o Senhor era com ele. Tá? Assim, você precisa ter esta convicção com você. Convicção de que você não está sozinho. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 28, verso 20, que ele estaria contigo em todos os dias até a consumação dos séculos. Então você não está sozinho. É como Davi tinha essa certeza, ele estava certo de que aquela batalha ele iria vencer. Por quê? Porque, na verdade, era uma batalha a qual o Senhor estaria com ele. Tá bom? Agora, o fato de Davi acreditar em Deus não fez com que Deus pelejasse por Davi. Pelo contrário, o que aconteceu foi Davi ir à batalha e o Senhor então deu a vitória. Deus irá dar a vitória a você nessa batalha quando você se expor para enfrentar, ok? Na confiança, sim, confiança de que o Senhor está contigo, mas você não pode ficar parado, você tem que avançar e tem que lutar, tá bom? Terceira atitude que Davi teve, que eu posso usar isso aqui e aplicar na vida de Davi, terceira atitude que Davi teve aqui que marcou muito bem esta conquista, esta vitória de Davi, foi a atitude de trazer em seu favor as experiências da vida. Davi havia já obtido 2 grandes vitórias, que acabou por o qualificar diante do rei Saul. Ou seja, quando Saul olha para Davi e diz assim, não, você não pode, você não consegue, você é um jovenzinho, é franzino, você é muito novinho. Golias, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Então, você não pode ir contra Golias, você não tem condições. Tá? Então Davi olha para ele e vai dizer assim, olha Saul, deixa eu lhe contar uma história que talvez você não saiba. Mas quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão e um urso.
E eles pegaram ovelhas. E eu fui lá, tomei a ovelha deles. E quando eles se voltaram contra mim, eu peguei pelas barbas e, olha, acabei com eles. Então, Davi tinha histórico de vitórias na sua vida. Então, ele trouxe isso à memória. É o que o profeta Jeremias vai dizer em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Ele vai dizer o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que Davi fez? Davi buscou estas vitórias não só para falar ao rei, mas para gerar nele mesmo motivação. Escute, eu sei que você está aqui nesse vídeo, eu sei que você tem um historial de vida, eu sei que você já conquistou, já teve grandes vitórias na sua vida. Você se lembra os momentos difíceis que você passou e que depois, quando você conseguiu vencer, você disse: eu consegui, eu venci. Como eu consegui? Eu não sei, mas eu venci. Escute, esta vitória, estas vitórias suas lá no passado, elas servem no hoje para motivar você. Traga isso em seu favor. Use essas boas experiências do passado para te apoiar hoje. Não desanime por aquilo que a tua imaginação, às vezes projetada pelo medo, cria um futuro perigoso, um futuro doloroso para você. E quando a tua imaginação, que foi projetada pelo medo, volta ao seu presente, ela vai gerar na tua mente a preocupação. E isso vai desencadear em você um processo chamado de ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. É excesso de problemas que você está pensando que vai acontecer na sua vida. E quero que eu te diga uma coisa, cientificamente reprovado, 98% destas coisas que você pensa, desses problemas que você tenta antecipar, nem vão acontecer na tua vida. Principalmente se você ajustar a tua vida a esses comportamentos, esses princípios que eu tenho passado para você aqui. Você verá que as coisas vão caminhar de uma maneira diferente daquela que às vezes a tua imaginação projeta, não é? Ou seja, traz ao seu presente de forma dolorosa, porque ela foi projetada pelo medo, tá bom? E por falar em medo, eu quero deixar para você aqui um card aqui, que eu tenho um vídeo no canal onde eu falo sobre medo, tá bom? Você precisa ir lá para saber realmente o que é medo. Ao contrário daquilo que você foi ensinado, você vai aqui nesse card e você vai ver este vídeo e vai aprender verdadeiramente o que é medo e o que ele impede você de viver, tá bom? Então, Davi usou as experiências do passado, as experiências boas, positivas. Ele havia já vencido um leão e um urso, ok? Então você também tem experiências na sua vida. Qual outra atitude Davi teve? Qual outro princípio Davi observou? Ok? Vamos lá. Quarto, Davi usou o que ele tinha na mão. Ele usou o que tinha. Então, para você o conselho é: use o que você tem. Davi foi colocado numa armadura, que era a armadura de Saul, só que Davi não conseguia se locomover, porque não era feita para ele, não foi feita para ele aquela armadura. E o que Davi fez? Davi então tentou de todas as formas, não conseguia sair do lugar. Havia a espada do rei que ali estava, não é? E Davi não conseguia se locomover. Então Davi disse: não, tira tudo isso. Eu vou usar o que eu tenho. Perguntaram: o que você tem, Davi? Davi disse: eu tenho um cajado, eu tenho uma funda. E é com isso que eu vou. E você conhece a história e sabe que Davi pegou 5 pedrinhas. Ele foi afrontado por Golias, porque Golias olhou para ele e disse: poxa, sou eu algum cão para você vir contra mim com um pedaço de pau e pedras? As pessoas às vezes podem até zombar de você por aquilo que você tem em mãos para fazer. Mas deixa eu lhe dizer, o pouco que você tem nas mãos de Deus se torna muito e suficiente para levar você à vitória. Então, olha só, não queira usar a estratégia dos outros, não queira fazer as mesmas coisas que os outros fizeram. O que dá certo para um, não dá certo para você, pode não dar certo para você. Tem coisas que são a sua medida e o que os outros estão usando não vai ser compatível com você. Então, vamos lá, use o que você tem na mão, qual é o seu talento, qual é o seu dom, qual é a sua capacidade, o que você tem nesse momento para poder usar nesta situação que você está vivendo.
Use. Ah, pastor, mas é tão pouco. Ah, mas é tão insignificante. Use isso. Sabe, Deus não precisa de muitas coisas para poder virar a história da tua vida. Ele só precisa da sua disponibilidade e que você use o que você tem. Tá bom? Então vamos lá. O que você tem na mão? Entenda isso. A importância de você usar o que você tem. Davi usou a pedra, que nem estava com ele ainda. Davi usou a funda para atirar. Mas ele tinha um cajado. Leve o que você tem. Carregue o que você tem. Use o que você tem. Pare de querer usar o que é dos outros. Use o que é seu. Se você tem, foi o Senhor quem te deu. Então use em seu favor. A quinta atitude que Davi utilizou nesta batalha, ou nesta passagem de 1 Samuel, capítulo 17, foi que Davi resolveu simplificar tudo. A quinta atitude: simplifique as coisas. Simplifique tudo. Você já viu a dificuldade que nós geramos? O quanto nós complicamos as coisas? Já parou para pensar? Quantas coisas nós complicamos? Às vezes já está complicado e nós complicamos mais. Haja de forma simples. Deixa eu lhe dar um conselho aqui. A sua mente, o nosso cérebro, ele é atemporal. Ou seja, ele não tem domínio do tempo. Para o nosso cérebro, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Ele vai agir como se tudo acontecesse no presente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Preste atenção, quando você começa a focar demais a sua mente, seu pensamento em determinados problemas, note o que vai acontecer com você. A sua mente vai entender que você está vivendo aquele momento. Você até pode estar pensando em alguma coisa do seu amanhã, alguma coisa do seu passado, que gerou para você ou irá gerar para você dores, sofrimento, perdas, tá? E aí, naquele momento você começa a se focar muito nestas coisas e o teu cérebro irá produzir no teu corpo as mesmas sensações que você está pensando e imaginando. Por quê? Porque ele vai entender que você está vivendo isso. Então simplifique as coisas. E tem outra coisa que o nosso cérebro faz, preste atenção nisso aqui. O nosso cérebro, ele é especialista, por exemplo, em potencializar as coisas. Então, se você se focar muito nos problemas, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar. Ele vai potencializar este problema. Vai virar um enorme problema. E aí, realmente, você vai ter dificuldade de resolver as situações. Então, simplifique tudo, tá bom? Comece a pensar coisas boas, comece a falar coisas boas, comece a procurar resolver as coisas. Rapaz, Golias era o que para Israel? Era um problema. Davi simplificou tudo e disse, eu vou resolver esse problema. Então, simplifique as coisas. Você precisa simplificar as coisas, porque você precisa, na verdade, resolver. Tem problemas que você tem que resolver, ninguém vai resolver por você não, nem Deus, tá bom? Então vamos lá. Eu disse para você que a quinta e a sexta eram importantes, essa aqui é a quinta. Pare de complicar as coisas, pare, você precisa simplificar. Então simplifique tudo, tá? Às vezes você está chorando, está sofrendo, está buscando ajuda em pessoas, e Deus está dizendo para você, simplifique as coisas e resolva. Agora, vamos para a sexta, tá bom? Vamos para a sexta, que ela é muito importante. Eu acho que ela é o resumo, ela pega as outras atitudes agora e resume-se nela, porque você vai ter que ter essas últimas 5, para trabalhar juntamente com a sexta, tá bom? Vamos lá? Vamos para a sexta? Então vamos lá. A sexta atitude que Davi teve nessa batalha contra Golias. Vamos lá. O que Davi fez? Davi lutou pelo seu futuro. Sexta atitude que você precisa tomar. Lute pelo seu futuro. Uau! Eu sempre ouvi uma afirmação que dizia, parar é morrer. Já parou para pensar que tem muita gente parada no tempo? Parada na luta, parada no sofrimento. As pessoas estão paradas
nesse ciclo vicioso da vida, no ciclo da mesmice. Tudo se repete, tudo acontece de forma igual. Sofrimento. O sofrimento aumenta a cada dia que passa, mas a situação não muda. Por quê? Porque a pessoa se adaptou àquele ambiente. A pessoa se adaptou, não é? Ela gerou uma falsa zona de conforto. E o que é uma zona de conforto, na verdade? A zona de conforto é um lugar que você cria, aonde todas as suas atitudes, decisões são calculadas. Calculadas por quê, pastor? Calculadas para você as tomar e não trazer para você sofrimento, ou minimizar os sofrimentos. Isto é a zona de conforto. É onde você quer estar bem, aonde você quer sentir prazer ou sentir menos dor, tá bom? Ou sentir mais prazer ou sentir menos dor. Então, o que vai acontecer aqui? Esta falsa zona de conforto, ela é limitada. Por isso que em alguns momentos da sua vida, você vai enfrentar lutas terríveis. Na verdade, elas já existiam, mas você condicionou esses momentos. Chega um momento que você não condiciona mais, aí você trata de qualquer jeito, aí você tenta afrontar, as coisas pioram, tá certo? Então, o que Davi fez? Davi lutou pelo seu futuro. Cara, se você não lutar pelo seu futuro, a sua vida não vai mudar. As coisas não vão acontecer. Como é que Davi lutou pelo seu futuro? Se você notar no texto, ele ouviu uma vez dizer aquilo que o rei iria fazer com o homem que vencesse Golias. E depois, Davi pergunta mais 2 vezes, o que irão fazer? O que irão fazer? Então, por 3 vezes, Davi ouviu a mesma coisa. O que ele gerou na sua mente? Poxa vida, se eu resolver esse problema, se eu vencer esse Golias, eu vou conquistar o meu futuro. Eu vou organizar o meu futuro. Eu vou ter uma vida boa, eu vou ter o meu dinheiro, eu vou ter a minha família e eu ainda vou abençoar a família dos meus pais. Porque o que o rei ia fazer? Dar a filha em casamento, encher o homem que vencesse o Golias de bens, de dinheiro, e iria isentar a casa dos pais de impostos. Então, cara, Davi pensou, organizei o meu futuro, está resolvido o meu futuro. E agora? O que eu vou fazer? Vou lutar por isso. Quantos soldados em Israel, naquela batalha, pensou a mesma coisa? Só não teve a coragem de ir. E é isso que você precisa ter. Você precisa ter coragem, determinação, para você poder avançar em direção, sabe o quê? Ao seu futuro, ao futuro que você sonha. Você sabe que Deus preparou coisas para você que você ainda não está vivendo? Eu gosto do texto de Jeremias 29:11, que vai dizer o seguinte, eu é quem sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Outras traduções, o final é diferente, vai dizer, para dar a você aquilo que deseja o teu coração. Então, Deus sonhou coisas boas para você. O apóstolo Paulo entendeu isso, e em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, ele vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu acredito que você não esteja vivendo esse tempo, destas maravilhas que Deus criou para você, mas ainda dá tempo. O que eu preciso fazer, pastor? Se encha de coragem, se encha de ânimo, tá? Use cada um destas atitudes que Davi teve. Se encha de coragem e bota para quebrar, vai para cima, vai criar o seu futuro, vai lutar por um futuro melhor para você, para os seus filhos, para a sua casa, a sua família, tá bem? Para os próximos, para os seus pais, vai à vida, vai lutar, não se contente com o que você tem, você pode ir mais longe, você consegue. Ah, pastor, mas eu sou tão pequeno. Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Ah, pastor, mas eu não tenho sabedoria para isso. Deus usa as coisas desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Então deixa Deus usar você. Você tem essa capacidade. O Espírito Santo de Deus habita em você. Davi não lutou contra o filisteu somente para defender Israel. Não. Ele estava pensando no seu futuro. Enfrente essa luta que você está passando. Não pensando só em resolvê-la, mas sim pensando em garantir o seu futuro.
Lembre-se de uma coisa, esta vitória que Davi teve contra Golias foi um dos maiores motivos que o povo de Israel encontrou para reconhecer em Davi um rei. Passaram-se entre 15 a 17 anos para Davi começar a reinar. Mas quando foi para reinar sobre Israel, o povo se lembrou dessa célebre batalha. As suas vitórias não serão esquecidas e elas serão determinantes para garantir o seu futuro. Amém? Amém? Meu desejo é que Deus te abençoe. Meu desejo é que você vá mais longe do que você um dia já teve ou já foi. Que você viva aquilo que você nunca viveu. Que você tenha acesso a lugares que você nunca foi. Pela sua coragem e a sua determinação. Tá bom? Então, eu deixo aqui com você estas seis atitudes que eu posso encontrar em Davi para que ele pudesse vencer essa batalha com Golias. Mude a sua maneira de ver as coisas. Veja por um outro lado. Confie no Senhor. Desenvolvam uma confiança plena, tá? Use as suas experiências do passado. Traga elas, suas vitórias do passado. Traga para o presente, para gerar em você motivação. Use o que você tem. Nada de tática dos outros. Use o que você tem. Pois simplifique tudo e bota para quebrar. Lute pelo teu futuro. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal. Aperte o sininho aqui, tá bom? E curta e compartilhe. Deus abençoe sua vida e nós voltamos com mais vídeos para você.